É isso aí, já voltamos, foi bem rapidinho. E para ser mais rápido ainda, já vou jogar a bola para o pastor Betinho, para a gente poder concluir o assunto salvação e passar para o assunto reino. Pastor. Amém. Obrigado, querido. Eu quero mandar um abraço aí para todo o pessoal da comunidade evangélica platinense, em especial para o Maurílio Nakano. Maurílio, mandou um abraço para nós aí. Eu quero dar mais algumas evidências a respeito da salvação, porque a salvação não se perde, né? Então, atente aí, né? Eu não vou ler os textos para que nós possamos ganhar tempo, mas assim, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10 vai nos falar a respeito do sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício perfeito, né? Jesus, quando ele veio, morreu por nós, ainda pecadores, ele satisfez toda a justiça de Deus. O sacrifício foi perfeito. Então, quando nós cremos, Romanos 10, 9 e 10 diz assim, que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Para eu ser salvo, basta eu crer com o meu coração e confessar com a minha boca. Por quê? O sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, o sacrifício de Cristo, ele nos justifica, ele nos santifica, ele nos separa para Deus. A Bíblia diz assim, em João 1,12, que a todos que o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, momento em que nós cremos, no momento em que nós confessamos publicamente, nesse momento, nós somos salvos, nos tornamos filhos de Deus. Meu irmão, uma vez filho, sempre filho, não importa o que o filho faça, ele não deixa de ser filho. O que aconteceu nesse momento foi que o próprio Espírito de Deus veio e habitou e entrou no nosso espírito, porque o homem é um ser tricótomo, o homem é formado de espírito, alma e corpo. Ou seja, 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensíveis para a vinda do nosso Deus. O homem é alma, possui um corpo espiritual para contactar a Deus no mundo espiritual, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós nos relacionamos com Deus por meio do nosso espírito, e nós temos um corpo físico para nos relacionarmos no mundo físico. No momento em que nós confessamos Jesus, o próprio Espírito dele, em 1 Coríntios 6,17, diz assim, que o Espírito do Senhor juntou com o Espírito do homem, e nesse momento nós nascemos de novo, segundo o que Jesus disse a Nicodemos, que nós nascemos de novo, nascemos no Espírito. A vida eterna de Deus entrou dentro de nós. O nosso Deus vive uma vida eterna. Se Ele nos deu o seu Espírito e nos deu a sua vida, a vida eterna entrou dentro de nós. Olha que poderoso isso. Se a vida é eterna e ela entrou dentro de nós por meio do Espírito, você não perde mais a vida, não tem como mais. É como nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Nos tornamos um só Espírito. 1 Coríntios 6,17. E a Bíblia diz, é muito claro, e eu quero deixar esse texto para afirmar por que a salvação não se perde. Efésios capítulo 1, rapidamente, para nós avançarmos, porque eu quero também falar a respeito do reino de Cristo, né, para nós equilibrarmos aí a doutrina. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ouvimos o evangelho da salvação, cremos com o nosso coração, confessamos com a nossa boca, o Espírito Santo da promessa veio, habitou no nosso espírito, e agora Ele é o penhor, Ele é a garantia de que nós seremos salvos, Ele é a própria vida eterna de Deus na nossa vida. Então nós podemos afirmar, mediante essas palavras, que a salvação não se perde,
não se perde. Mas acontece que se o homem viver no pecado, que se o homem continuar com a vida no mundo, como vivia, com os valores invertidos, o homem será julgado. E é isso que nós precisamos entender. E é disso que fala o reino dos céus. É isso que o Senhor Jesus veio pregar. Muitas vezes nós não entendemos a palavra, porque textos que se referem à vida eterna estão falando da vida eterna, e textos que estão falando do reino dos céus. Nós pegamos os textos que estão falando do reino dos céus e colocamos para falar de salvação. Isso é um erro. Por isso que nós não entendemos a palavra. A palavra de Deus não se contradiz. Ela é a verdade absoluta. Ela é a verdade que nos dá vida. Se nós tivermos precisão na doutrina, nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Pastor, então os textos que algumas denominações aplicam na questão da perca da salvação, como blasfêmia contra o Espírito Santo, como o galho cortado que eu disse, eles só vão se aplicar àqueles que não receberam, então, a Cristo. É isso que eu entendi? Depois que você recebeu a Cristo, você não perde mais a salvação, é isso? Não. Esses textos se aplicam a todos os salvos. Se você olhar para todos os contextos dessas palavras, o Sermão da Montanha, as parábolas, tudo isso Jesus está falando para os seus, para os que creram. O que acontece é que esses textos, Luiz Fernando, está falando a respeito do reino dos céus, está falando a respeito do milênio, que é um período onde o reino de Cristo se manifestará na terra, e esse período, a Bíblia é muito clara, que o Senhor preparou para os seus, para dar a recompensa e o galardão, e para a disciplina dos seus. Então, esses textos falam para os salvos, mas para o reino de Cristo, e não para a vida eterna, e não para a salvação. É por isso que nós não entendemos. Eu me lembro que quando eu me batizei em 2000, na Igreja Batista, falecido pastor José Fernandes, que era o meu pastor, na escola dominical a gente tinha muito medo dessa questão de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é a única coisa que pode fazer com que você perca a salvação. Isso nos era ensinado em 2000, onde talvez a teologia fosse diferente na época, não sei, mas nos era ensinado. Então, pastor Celinho, vou passar a bola para o senhor saberia me explicar, só para a gente encerrar essa dúvida, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e em que caso se aplica para essas pessoas que têm medo de perder a salvação, porque não sabem nem o que é? A Bíblia ela é muito clara. Ela diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo aquilo que Deus faz. É só isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo ou dar crédito ao diabo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Entendi. Então, a partir do momento em que eu coloco nas mãos de Satanás tudo aquilo que Deus fez na minha vida, eu estou atribuindo a ele tudo que tem acontecido e blasfemei contra o Espírito. E isso vai fazer com que eu perca a minha salvação. Olha, na realidade eu penso o seguinte, Luiz Fernando, que aquele que é salvo, ele nunca vai perder a salvação. Quando o texto fala aí, eu creio, eu não tenho, talvez o pastor Beto tenha uma definição melhor a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo no contexto de um salvo. Eu creio que o salvo, ele não vai blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele tendo o Espírito Santo, porque um detalhe que eu quero que você que está nos assistindo, coloque na sua mente. Nós estamos aqui dizendo e afirmando que quem é salvo não perde a salvação. Agora eu quero fazer uma questão, ou uma pergunta para você. Será que você que está colocando em questão é salvo? Porque muitas pessoas, eles são convencidos e não convertidos. Porque quando você é convertido, o Espírito de Deus habita em você. O texto que o pastor Beto leu lá em Efésios, capítulo 1, versículo acho que 13 e 14, que ele fala sobre o penhor do Espírito Santo. Quando eu digo que eu perco a salvação, eu estou dizendo que o Espírito Santo não tem capacidade de cuidar da minha vida e entregar nas mãos de Cristo, ou seja, no último dia entregar para Cristo. Entendi. Eu estou dizendo que ele como penhor, ele é incapacitado.
Entendi. Pastor, eu tenho muito mais perguntas nessa questão. Então a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta.